Não, pois não. Não. Isto é para ser partilhado no grupo, portanto, é interno. Muito boa tarde a todos. Hoje vamos iniciar um ciclo muito especial dedicado aos 30 anos do relatório Porter. Luís, não sei se pode passar a gravura, por favor. E, portanto, neste ciclo que vamos dedicar ao relatório Porter, basicamente vamos tentar ouvir algumas pessoas ligadas à academia, também ligadas às empresas, e que nos possam transmitir um pouco aquilo que é a sua visão, daquilo que, no fundo, hoje estamos em termos de Portugal competitivo, face àquilo que eram os 30 anos. Portanto, nós hoje vamos ter uma sessão muito especial, com dois cuidados especiais, já lá vou, mas só para dizer que as duas próximas sessões são as seguintes. Portanto, teremos a seguir uma outra sessão. Luís, pode passar, por favor. Teremos, portanto, uma sessão a seguir a esta, portanto, com duas pessoas também experientes nesta área, portanto, o Francisco Veloso, que atualmente é Dean do INSEAD e que é uma pessoa muito conhecida dos mundos da inovação e da competitividade, e a Ana Lehmann, que é também uma pessoa muito conhecida na academia, foi secretária de Estado e também tem feito muito trabalho nessa matéria. Teremos depois também, a seguir, uma outra sessão com o Christian Kettles, que trabalhou com o professor Michael Porter no relatório de há 30 anos. Ele é professor em Harvard e é uma conhecida pessoa nesta área da competitividade. Mas o que nos traz aqui hoje é claramente o Daniel Tassa, que é conhecido de todos, foi até há pouco tempo o Dean da nova SBE, e é uma pessoa que tem um trabalho notável nesta matéria de estudo da competitividade, da competitividade. Ele vai-nos trazer aqui alguns números e algumas reflexões que penso que vão ser importantes para todos. E temos também aqui a Sara Maximiano, que além de ser professora no ISEG, esteve há muitos anos em Chicago e de também ser colunista do Expresso, tem outras funções hoje conhecidas de todos, mas não é nesse âmbito de funções que está aqui hoje, é mais como professora e como pensadora. Muito bem. Passo a palavra então ao Daniel, agradecendo a amabilidade para estar presente e depois iniciaremos então os trabalhos. Depois, Daniel. Obrigado, Jaime. Obrigado a todos por estarem presentes. É um gosto estar aqui, sobretudo dar aqui um agradecimento ao Jaime. Continua a ser um dinamizador da reflexão sobre Portugal e é uma reflexão que é bem precisa e, portanto, fica um agradecimento Muito a obrigado. si, Jaime, pelo esforço para fazer isto e pelo convite para estar aqui. Eu acho que quando o relatório do Porter saiu, foi em 1994, eu não estava em Portugal, ouvi falar assim um bocadinho à distância, na altura estava nos Estados Unidos. Mas falou-se pela primeira vez de estratégia. Vamos fazer o quê? 15 minutos, não é, Jaime? Sim, à volta de 15, 20 minutos, que é para depois termos tempo para a Pronto, discussão, está muito bem? bem. Em 1994, começou-se a falar de estratégia em Portugal e passámos 30 anos, tivemos muito pouca estratégia e eu acho que estamos hoje a viver as consequências, eu vou-vos mostrar um bocadinho, estamos hoje a viver as consequências de ter muito pouca estratégia. E eu acho que vale a pena também, mais que perceber as consequências de não termos tido estratégia nos últimos 30 anos, é tentar perceber que estratégia é que é possível fazer para os próximos 30, porque eu acho que o desafio maior é que os próximos 30 para a economia portuguesa sejam diferentes daquilo que foram os últimos 30. Portanto, deixem-me, se calhar, partilhar convosco aqui alguns números que eu recolhi de PowerPoints que tinha feito. Estão todos a ver assim? Sim, sim, perfeitamente. Muito bem. Então, eu juntei aqui são 10 ou 12 slides o título que eu ajudei foi Sem Estratégia, Sem Futuro, que acho que é um bocadinho, e aqui com uma seta a andar para trás, que é um bocadinho a forma como eu vejo a realidade que nós temos hoje. E que vale a pena sala e ver o futuro. Deixem-me só tentar aqui organizar-me aqui um bocadinho, que eu estou aqui com o meu sistema que não está a funcionar muito bem. Porque eu só vejo aqui o Jaime, assim vejo mais gente. Pronto, assim já é melhor. Muito bem. Bom, então estão a ver os meus slides, certo? Sim, sim, perfeitamente. Muito bem. Então, deixem-me mostrar-vos o primeiro slide, que em 1994, quando o Porter esteve cá, ainda a economia portuguesa era muito diferente daquilo que é hoje, e era sobretudo diferente porque era uma economia com bastante sucesso. Nós crescemos 3,1% na década de 80, crescemos 2,4% em per capita na década de 90, e desde aí tem sido francamente mau. Tem sido um crescimento de 0,8% nos últimos 20 anos, entre 2000 e 2020. Eu tirei aqui os últimos anos porque temos 2 anos de Covid, que são, obviamente, perfeitamente outliers e não servem para analisar nada, e os últimos anos ainda não temos dados suficientemente robustos para fazer comparações de longo prazo. Mas os últimos 20 anos, entre 2000 e 2019, foram, de facto, anos de muito pouco crescimento em Portugal,
e se Porter tinha algumas expectativas sobre aquilo que Portugal podia ser, o país não correspondeu. Há pouco tempo esteve cá o Paul Krugman a falar do milagre português. Eu gostava que ele me explicasse onde é que ele o encontrou, porque eu não vejo nenhuma razão para se falar de milagre com os números que o país apresenta. E se pensarmos que isto é um problema geral, que é um problema da Europa, não é. Portugal era o décimo, no princípio do século, era o 15º país na Europa, hoje é o 21º. Fomos ultrapassados por 7 países, pela Eslovénia, pela República Checa, pela Lituânia, pela Estónia, pela Polónia, pela Hungria e por Malta. Malta eu tirei destes dados porque é um país pequeno e, portanto, demasiado um outlier. Mas, de facto, o país tem sido ultrapassado um a seguir ao outro e estamos a aproximar-nos de uma velocidade incrível daquilo que é a cauda da Europa. De facto, sem estratégia não há sucesso, e o sucesso tem estado muito longe daquilo que tem sido a realidade da economia portuguesa. Onde é que está o grande tema? O grande tema está, obviamente, naquilo que tem sido o crescimento da produtividade em Portugal. Portugal, a produtividade industrial tem crescido 1% ao ano nos últimos 20 anos. É um número muito baixo quando comparamos com aqueles países que eu vou chamar o grupo de referência, que são os países com quem nós nos devemos comparar, que são os países que estavam próximos de nós no princípio do século e que nos ultrapassaram. A Eslovénia, a República Checa, a Hungria, como eu disse. A Irlanda, obviamente, é um grande sucesso, não vale a pena prestar demasiada atenção, porque está tão longe de nós que nem vale a pena. Mas estes países, da Eslovénia, da Chequia, da Hungria, da Polónia, da Estónia e da Lituânia, são de facto os países com os quais nos devemos comparar e são de facto países que tiveram muito mais sucesso no crescimento da produtividade do que nós tivemos. O que é extraordinário, e onde isto vale a pena falar de estratégia, é que se nós pensarmos que a estratégia não é importante, o país devia ter tido enorme sucesso. Porquê? Porque numa abordagem puramente económica do crescimento, o país investiu muito e aumentou de uma forma extraordinária as suas competências. Se virmos aquilo que foi o aumento, a percentagem de pessoas com ensino superior na população entre os 25 e os 34 anos, por exemplo, Portugal tem um crescimento maior que qualquer destes países com os quais nos comparamos. Portanto, se olharmos do ponto de vista de recursos, investimento em capital físico e investimento em pessoas, o país esteve muito, muito bem. Portanto, para um economista, o país esteve de facto muito bem. Mas os resultados disto têm sido de facto muito menos do que se era esperar. E tanto mais que se nós virmos, aqui eu fiz este estudo aqui há uns tempos atrás, que era tentar medir o que é que, ou seja, se virmos em média, o que é o retorno quando os países investem em capital físico e investem em capital humano, e se virmos esse retorno médio para todos os países da OCDE, e o que é que Portugal de facto cresceu, ou seja, o que é que Portugal cresceu contra aquilo que devia ter crescido se tivesse um retorno médio de capital humano e de capital físico, Portugal tem a pior performance dos países da OCDE. Portugal devia ter crescido, do ponto com o que melhoraram os nossos recursos humanos e com o que se investiu, Portugal devia ter crescido muitíssimo mais cerca de quase 2%, ou mais cerca de quase 2% ao ano, do que aquilo que cresceu. Okay? E, portanto, este é o grande não milagre, eu acho que é o contrário do milagre, o grande paradoxo de Portugal, é que, de facto, recursos muitos, capital humano muito, capital físico muito, mas muito pouca capacidade estratégica para pegar nesses recursos e transformá-los em PIB per capita, em qualidade de vida para os portugueses. E onde é que está muito o segredo aqui? Este gráfico é um bocadinho mais complicado de ver, mas eu vou explicar. O que vocês têm aqui no verde, okay, nestas bolinhas a verde, é a Lituânia, a Polónia, a República Checa, a Hungria, a Eslovénia e estes países. E de um lado temos o que era setores de baixa intensidade tecnológica e pouco qualificada, o que era a situação no princípio do século e o que foi o aumento entre 2000 e 2019. E vemos aqui Portugal, o campeão, muito acima da média, naquilo que foi o aumento de setores de baixa intensidade tecnológica e pouco qualificados, o contrário daquilo que Porter dizia. E no gráfico do lado direito, vemos o que foi o aumento do emprego nos setores de alta intensidade tecnológica e que empregam pessoas qualificadas. E vemos que Portugal teve muito abaixo da média, ou seja, nós fizemos, ao contrário destes países como a Estónia, a Polónia, a Lituânia, a Hungria, estes 6 países que eu vos referi, que saíram da agricultura e dos setores de indústria pouco qualificada, sob pressão da China e todos esses países, e foram para indústrias e serviços qualificados. Nós saímos da agricultura e de indústrias pouco qualificadas para serviços pouco qualificados. E isto é exatamente a tal falta de estratégia que eu vos referi, que demora, muito daquela incapacidade de transformar educação e capital
em PIB per capita teve a ver com a incapacidade de passar para estes setores, onde, mais uma vez, é possível fazê-lo, porque os outros países o fizeram. O resultado disto é que nós temos muitas pessoas com enorme nível de qualificação, mas temos o maior índice de sobrequalificação da Europa. Ou seja, se formos ver o número de pessoas que estão hoje a fazer funções cujas exigências de qualificação estão abaixo das qualificações que as pessoas têm, Portugal é o país com a maior sobrequalificação na Europa. E, portanto, a história começa a se tornar muito clara. Muitos recursos humanos e capital, muito pouca estratégia e, portanto, uma transição para setores que não precisam destes recursos e, portanto, estes jovens todos foram fazer funções para os quais estão sobrequalificados. Estamos a falar não só de imperfeições, estamos a falar de números. Okay? E o resultado é o pior que possível para o futuro do país. É que estes jovens qualificados estão a sair. E, portanto, hoje já não é só uma questão de estarmos aqui incapazes de transformar o que investimos em pessoas e em capital em bem-estar para as nossas pessoas, é que o capital humano que estamos a criar está simplesmente a votar com os pés, está a levantar-se, está a sair embora. O que vem aqui destes rácios de 34% e 35% é o rácio entre pessoas a saírem com curso superior e pessoas a acabarem o curso superior nesse ano. Okay? Em média, estamos a falar de 30 e tal por cento, quer dizer que de 30 e tal por cento de pessoas que acabam o curso superior, de todas as pessoas que acabam o curso superior num determinado ano, 34% desse número são pessoas que saem com o curso superior de Portugal. Porquê? Porque, mais uma vez, não se criam os lugares, não se criam os empregos, não se gera a produtividade para pagar os salários e, portanto, as pessoas estão a ir embora. E, obviamente, o Expresso tinha uma notícia absolutamente aterradora este ano, que se isto não deixa as pessoas sentadas com as mãos na cabeça, eu já não percebo o que é que dirá. 30% dos jovens nasceram em Portugal, okay? Que têm hoje entre 15 e 39 anos, estão hoje a viver fora do país. Okay? Num país que investiu brutalmente em dar-lhes de educação, em que todos os contribuintes pagaram a educação que eles tiveram direito, acho que é absolutamente assustador. Já não estamos a falar do presente do país, estamos a falar do futuro do país. E, portanto, alguma coisa vai ter que mudar e eu deixava só aqui algumas ideias sobre o que é preciso mudar. Eu acho que, de facto, é preciso estratégia para o país ter um futuro. Eu acho que hoje já a estratégia certamente será diferente da estratégia que o Porter referiu. O mundo mudou muito, mas alguma estratégia é necessária para que todos estes recursos que nós continuamos a produzir com qualidade, porque o ensino superior português é excelente, consigam gerar bem-estar para os portugueses e futuro. Eu deixaria 4 ou 5 pontos, alguns sobre o contexto e outros sobre o que é que exige uma estratégia. Em primeiro lugar, eu acho que a vantagem, nós, como sabem, estive envolvido no projeto da Nova, e eu acho que a nossa fórmula tem muito vencedor pelo seguinte, porque alia aquilo que o Portugal tem para oferecer, que é mais interessante, que é o lifestyle, alia isto, já não a turismo e, portanto, serviços pouco qualificados, alia isto a serviços mais qualificados. Eu acho que o Portugal dificilmente irá em força na indústria. O grande tema é que a nossa vocação para os serviços tem que passar para serviços qualificados e não para serviços pouco qualificados. Esse é o grande desafio estratégico. O segundo ponto é que hoje, de facto, isto está-se a ver muito, o mundo está a mudar. Até há pouco tempo havia uma ideia de que não se precisava de haver estratégia porque o Estado não podia nem devia escolher setores. Os americanos já o fizeram, hoje têm uma política industrial fortíssima, os chineses já o fizeram e a Europa também vai fazer. Portanto, este contexto estratégico também está a mudar. Portanto, ou seja, Portugal precisa também se posicionar nestas mudanças do mundo. Quais são os 2 grandes temas que eu acho que é preciso trabalhar em Portugal? O Estado funciona muito, muito, muito mal. Okay? E, portanto, desse aspecto é preciso muito mais meritocracia. Não é preciso nem mais nem menos Estado. É, sobretudo, preciso que o Estado funcione muito melhor, com muito mais meritocracia, com muito menos pormenores legais e muito mais foco na gestão do que está a fazer. Podemos depois bater isto em detalhe para ficarem as perguntas, mas eu acho que o Estado tem, de facto, o debate ideológico em Portugal sobre um Estado maior ou mais pequeno é completamente despropositado. O Estado em Portugal será sempre grande porque as necessidades do bem-estar social dos portugueses são também grandes. A pobreza é muita, portanto, o Estado terá que estar, mas tem que funcionar muito melhor. Mas também há uma parte que tem a ver com as próprias empresas privadas, que eu acho que têm que ter muito mais ambição, têm que ter muito mais visão de longo prazo. Eu acho que nós temos um problema de gestão que
está nos números. Portugal, por exemplo, nos rankings de gestão está muito mal qualificado. Há desafios grandes da gestão em Portugal. Portanto, as empresas portuguesas também têm uma responsabilidade grande nesta incapacidade de gerar bem-estar com os recursos que temos, como disse há bocado. Isto implica que há mais transição geracional entre as empresas, dar mais espaço aos mais jovens, melhor qualificados, profissionalizar a gestão, são tudo temas que vale a pena pensar do lado privado. E, portanto, só vamos sair daqui com o Estado a trabalhar em conjunto com as empresas nesta visão estratégica, e eu deixaria 3 pontos antes de deixar o espaço para as perguntas e para a conversa, que é sempre mais interessante. O primeiro é, precisamos de muito mais inteligência, precisamos de saber, não há um único organismo do Estado, hoje, que tenha uma responsabilidade do desenvolvimento industrial do país. Se vos perguntar qual é esse organismo, sabem. O ICEP vai buscar empresas ao estrangeiro, mas que haja uma visão que semeasse a isso, que estas conversas que estamos aqui a ter sejam tidas a um nível mais elevado, que envolvam os privados e os públicos, que envolvam a sociedade portuguesa, passamos ao lado. Falamos de muita coisa, mas não falamos disto que é mais importante. Portanto, mais inteligência, mais capacidade de ter indicadores que nos permitam agir, mais colaboração. Eu acho que o segredo para Portugal é o Norte da Europa. Esta capacidade de o ministro ter um conjunto de empresas à sua volta que definem em conjunto o que é que cada um vai fazer, porque o Estado faz, mas também tem que exigir que as empresas façam, e as empresas têm que se comprometer a fazer e portanto, tem que haver esta capacidade de estar em conjunto a desenvolver esta transformação da economia portuguesa para estes novos setores onde queremos que estejam. Não vale a pena o Estado fazer coisas que o mercado não valida. É um outro princípio que eu acho que é fundamental do ponto de vista da estratégia industrial hoje. Não é o Estado que a define com os privados, e se os privados não estiverem de acordo, não vale a pena o Estado insistir, porque não vai acontecer. E, portanto, esta necessidade de validação pelo mercado é muito importante. E, por último, o tema mais importante, que é, podemos fazer as estratégias que quisermos, mas onde Portugal vai pecar sempre é na execução. E, portanto, temos que ter uma capacidade da estratégia que nos alinhemos, sermos capazes de executá-la. Isto significa que definimos objetivos, vemos se os objetivos estão a ser cumpridos, e quando não estão a ser cumpridos, assumimos que estamos a falhar e alteramos as pessoas e alteramos a estratégia para ir nessa direção. E, portanto, eu ficaria um bocadinho por aqui, para não passar demasiado tempo. De facto, o país fundamentalmente precisa de estratégia. Essa estratégia tem que ser partilhada pelos privados e pelo Estado, e tem que ter tem que ser uma estratégia com compromissos dos dois, e tem que ter uma capacidade de executá-la contra indicadores que sejam objetivos. Quer dizer, não vai haver falhanço na estratégia. E, portanto, temos que ser claros quando estamos a falhar, para sermos capazes de alterar. Ficava por aqui já Muito bem, Daniel, muito bem. Acho que foi muito interessante este primeiro contexto, que certamente vai ajudar depois na discussão com as pessoas que aqui temos. Passo então à Sandra. A Sandra deu aulas 10 anos, não foi, Sandra? Ou mais, em Chicago, né? E, portanto, veio para Portugal há já algum tempo e agora tem funções quer na academia, quer noutros contextos. Sandra, agora agradecemos a sua intervenção, está bem? Com muito gosto. Não, Sandra, tem que pôr o som, peço desculpa, tem que pôr o som. Estas tecnologias têm. Pronto. Muito Então, bem. mais para fazer aqui um agradecimento para estas Smart Discussions, que são sempre muito interessantes e reúnem sempre um conjunto de pessoas intervenientes também muito interessantes e que nos ajudam também a pensar nestes temas de uma forma, vá lá, estratégica e elucidativa. Gostei imenso da intervenção do professor Daniel Traça e de alguns gráficos que apresentou. Acho que foi extremamente elucidativo ver o quão, vá lá, pouco eficaz foi esta aplicação dos imensos recursos que temos vindo a ter. Gostaria também de, não sei para quem viu ontem na intervenção do Dr. Marcos Mendes, um gráfico que ele colocou que a mim me assustou bastante sobre exatamente a qualificação das pessoas que saem do país, que há 10 anos atrás tínhamos cerca de 50% das pessoas que saíam, portanto, das pessoas que saíam 50% tinham baixas qualificações e cerca de 26% tinham altas qualificações, e essa fotografia inverteu-se totalmente em 10 anos. Hoje em dia as pessoas que saem, portanto, das pessoas que saem, 50% têm altas qualificações, 26% são, cerca de 20 e tal por cento são com baixas qualificações. Portanto, estamos realmente, se já era um problema e se já se falava disso, não é?
na altura da Troika, que estávamos a perder gente muito qualificada. Hoje é sem dúvida, o problema é sem dúvida bem maior. Voltando aqui um bocadinho atrás e ao relatório de Porter, na altura, não é? Foi o engenheiro Mira Amaral que encomendou, então Ministro das Infraestruturas, né, que encomendou a Michael Porter da Harvard Business School esse relatório que nos daria realmente guidelines para melhorar a competitividade da economia portuguesa. E esse relatório, na altura, defendeu uma aposta em setores muito tradicionais, né, como o têxtil, confecções, calçado, vinhos, turismo, imobiliário. E nestes setores realmente houve alguma evolução, né? Portanto, e com alguma evolução também tecnológica, e se pensarmos no setor nestes setores que incluíram sobretudo um grande avanço do design e até com propostas colaborativas e com projetos colaborativos. Portanto, essa ideia fundamental de Porter era mesmo a necessidade da criação de clusters e da criação de unidades e projetos colaborativos entre empresas e universidades. E se os clusters mais tradicionais, como disse, beneficiaram dos ensinamentos do projeto Porter, e esses clusters mais tradicionais estão hoje melhores, os avanços foram muito menos, e foi aqui visto no que respeita a avanços tecnológicos, né? Setores tecnologicamente mais avançados. Claro, e eu acho que aqui um dos grandes problemas e que justifica exatamente uma baixa eficácia dos recursos investidos é que para se avançar tecnologicamente é preciso ganhar escala. Eu acho que aqui um grande problema que nós enfrentamos e enfrentamos ainda hoje tem sido muito difícil para o tecido empresarial português conseguir essa escala. Por razões culturais também, e por razões políticas e de falta de visão estratégica. Razões culturais porque muitas das nossas empresas ou empresários têm realmente pouca ambição. E é verdade que nada a criticar no sentido de que cada um tem as suas opções e muitos dos nossos empresários querem apenas sobreviver, ter uma pequena empresa, pagar os salários da forma como o conseguem fazer e crescer essencialmente para essa subsistência empresarial. Cada um vive muito por si, não é? Portanto, estas pequenas e médias empresas vivem muito isoladas, cada uma por si, numa lógica, como disse, de sobrevivência e de crescimento familiar. E acho que deve haver um grande esforço das políticas públicas de apoio às empresas, mas que tenham como um objetivo claro essa potenciação da escala empresarial. Porque sem escala e sem essa dimensão, acho que é muito difícil haver realmente um investimento em tecnologia e em maior inovação tecnológica. Eu não vejo, não acho que haja volta a dar, os investimentos necessários não se coadunam com esta gestão mais familiar, obviamente com recursos humanos também pouco qualificados. Aqui não diria pouco qualificados no sentido em que é óbvio que fizemos um grande investimento na educação e hoje em dia os recursos são mais qualificados, bastante mais do que o eram, mas aqui uma qualificação, diria até, como foi dito, não utilização eficiente desses mesmos recursos e depois também, claro, com as lideranças com baixa visão estratégica e pouca ambição. Portanto, essas lideranças que hoje em dia têm vindo também a melhorar, dando mais autonomia e flexibilidade para a produtividade, mas ainda com uma visão de não envolvimento dos trabalhadores na própria crescimento estratégico das empresas. Esse envolvimento é muito importante, portanto, não é só liderar para uma melhor produtividade, mas também para um maior envolvimento dos colaboradores. É preciso então mudar essa mentalidade de uma pequena empresa com potencial de crescimento, que acho que devem ter apoios públicos para crescer, mas não ficar apenas sempre pequena e dependente desses apoios. Portanto, é preciso hoje em dia passar muito essa mensagem que mais vale ter 20% de algo que vale 1000 do que 100% de alguma coisa que vale apenas 100. E isso acho que é importante passar. Porque já Michael Porter também dizia, não é, que existiam muitos subsídios em Portugal
que existia um excesso de subsídios, mas que esses subsídios também não eram suficientes para resolver a falta de produtividade do país. Portanto, a questão aqui não é a falta desses subsídios, tem a ver é como é que nós vamos distribuir também de uma forma eficiente esses subsídios e fazê-lo de uma forma estratégica. Sobre a colaboração com universidades, portanto, colaboração empresas e universidades, também muito o relatório de Porter se focou, eu acho que ainda é pouca para o que deveria existir e até comparativamente com os países nórdicos, comparativamente com os Estados Unidos, em que essa colaboração é feita de uma forma extremamente dinâmica e fluida, muito baseada em projetos win-win, que é algo que eu, por exemplo, posso dizer que desde que regressei tenho tentado implementar e é sempre com uma grande desconfiança e dificuldade. Portanto, acho que a desconfiança, essa falta de confiança é algo que eu sinto muito mais em Portugal e achei que seria mais fácil, porque em termos culturais, quer dizer, é mais fácil para mim ir falar com um empresário e até pessoas que conheço na minha língua, partilhando uma série de, não é? Somos do mesmo sítio, do mesmo conhecimento, vá lá, cultural, mas não é fácil, porque existe sempre essa desconfiança de que o que é que os académicos vêm fazer para aqui, em que ou têm uma linguagem muito difícil ou não estão interessados pelo realmente os problemas reais que as empresas têm. E esse hábito de criar mais hábitos de projetos win-win, em que as empresas tenham quase que acesso a uma consultoria a custo zero, o que é possível com a contrapartida de também os investigadores terem acesso a dados, e hoje em dia produz-se muitos dados, e também produção de conhecimento científico, porque obviamente nós todos temos, para que haja mais colaboração com as universidades é preciso também haver uma confluência de interesses e temos objetivos diferentes, né? Os académicos querem publicar, os empresários necessariamente querem aumentar o lucro, portanto temos que encontrar aqui um casamento perfeito entre esses interesses. Portanto, da minha experiência em Chicago foi algo que ficou muito evidente, onde as empresas contactavam as universidades, portanto, era muito mais o contrário, as empresas contactavam as universidades do que os académicos iam bater às portas das universidades e contactavam com questões muito relevantes, por exemplo, percepção de justiça de determinados esquemas de incentivos, não é? Preocupados com essa percepção dessa justiça em termos dos trabalhadores. Hoje em dia, com a inteligência artificial, que é algo também que preocupa, por exemplo, em que a inteligência artificial permite aumentar a produtividade de trabalhadores em geral com menos produtividade e com menos boas avaliações, e qual será a percepção para o impacto e percepção de justiça para os melhores trabalhadores. Por exemplo, questões desse género, projetos na área de bem-estar, nudges, tão simples quanto perceber efeitos da temperatura na produtividade. Por exemplo, os open spaces, não é? Que hoje em dia muitas empresas usam, em que existem, em que a temperatura é igual para todos e que para um está muito quente, para um está muito frio, e perceberem realmente qual é que era o efeito disso na produtividade. Às vezes pequenas questões, e eram com essas questões que contactavam as universidades, nomeadamente o Departamento de Economia da Universidade de Chicago, em que depois trabalhávamos nesses projetos colaborativos. Eu acho que podemos questionar-nos em termos mais de políticas públicas, qual o caminho para aumentar essa colaboração. Eu acho que aplicar também esses fundos comunitários de forma a colocar apenas licenciados investigadores nas empresas não parece a via mais produtiva, nesse sentido, mais eficaz. Se calhar direcionar alguns apoios diretamente a empresas para a inovação e não diretamente para a academia, só para uma investigação que não seja aplicada, portanto haver aqui algum equilíbrio entre esses apoios para inovação e investigação e mais para incentivar esses projetos colaborativos. Também, porque cá está, eu acho que mais conhecimento científico e tecnológico nas empresas não se faz
por via de apenas criação de um portal de acesso a CVs de investigadores. E isso nós vimos, esse portal de ciência, ou em que também algo que foi desenvolvido não há muito tempo pelo governo, em que permite as empresas irem buscar investigadores, mas quer dizer, basicamente não é isso que serve às empresas para fazer inovação. Este género de informação não estruturada não é diretamente útil para as empresas, portanto é preciso realmente pensar mais a sério qual é a forma mais eficaz de ter estes projetos colaborativos e olhar para exemplos internacionais. Um outro ponto muito importante, é verdade que evoluímos muito nesta educação e formação de recursos humanos, mas não temos feito realmente o trabalho que devíamos no que concerne à utilização, valorização e, obviamente, retenção desses recursos. Eu acho que temos cada vez mais que aceitar o facto que não podemos obrigar as pessoas a ficarem, as pessoas vão-se embora porque vão procurar condições melhores, obviamente salários melhores, mas também estamos hoje em dia a lidar com uma geração que quer esta rotatividade. E o que nós temos que cada vez mais saber, e as empresas têm que aligeirar esses processos de recrutamento e estarem em constante recrutamento. É muito difícil para o setor público, e o setor público acho que ainda tem aqui um desafio ainda maior, porque os processos de contratação pública são muito demorados, não se coadunam com esta rotatividade constante, e acho que é algo que precisa, obviamente, de uma grande reforma, que são estes processos de contratação pública, porque hoje em dia nós não nos podemos iludir, o processo tem que ser dinâmico, tem que estar em constante abertura, não é? Estes concursos quase em abertura constante, porque as pessoas vão sair para a procura de outras experiências e temos que saber estar a atrair novas pessoas. Portanto, mais do que saber reter, temos que também saber atrair constantemente. Isso é um trabalho muito difícil e temos que aligeirar todos estes processos nas empresas, mas sobretudo também no setor público. Acho que também outro ponto que é muito importante, focamos hoje em dia muito nas pessoas mais jovens, né, nesta atração e na motivação das pessoas mais jovens, mas também temos que pensar que temos um país com muitos trabalhadores, e no setor público muitos mesmo, com uma média de idades muito alta, totalmente desmotivados, e basicamente temos também que criar estratégias quando eu digo de atração, retenção dessas pessoas que fisicamente estão lá, mas que mentalmente não estão. E isto não contribui nada, obviamente, para a produtividade. Eu queria aqui dizer também e por último, portanto, já falei da questão das lideranças, acho que é extremamente importante. Alcena, mais 5 minutos que é para depois iniciarmos a discussão, está bem? Só mesmo, eu quero abrir ao debate, eu só queria mesmo era dizer que, por último, aqui a competitividade, e acho que isto foi dito aqui, a competitividade é um problema de Estado, não de governos. Portanto, a competitividade é mesmo um problema de Estado, não de governos, não de ideologia. Acho que é muito importante que houvesse esta visão estratégica em cada governo, e que fosse extra-governo, fosse de Estado, que seja com um projeto Porter 4 ou 5, seja com mais task forces, mas era muito importante que houvessem esses grupos de trabalho formados por empresas, associações empresariais, centros tecnológicos, universidades, politécnicos, organismos públicos e todos colaborando. Achei muito interessante também aqui que o Daniel Traça afirmou de que o Estado, obviamente, ou seja, que nós temos que, eu tinha tomado aqui a nota, temos que ter um conjunto de empresas à volta, né? Portanto, que o ministro, basicamente, que os governos, o Estado, neste sentido, nesta visão estratégica, deve ter um conjunto de empresas à volta. Isto é sempre muito difícil, não é? Porque depois caímos sempre neste problema de como é que a quem é que vamos ter à volta, a quem é que se vai ajudar ou não ajudar, e eu acho que temos que passar um bocadinho esta fase e pensar que, obviamente, não se faz um desenvolvimento económico sem ter
o tecido empresarial e temos todos que passar um bocadinho. Sabemos que um Estado, que o Estado isolado do tecido do mundo empresarial não vai criar aqui uma estratégia de competitividade e desenvolvimento, e temos que estar abertos, e acho que enquanto cidadãos também temos que estar abertos. Sabemos que tudo tem vantagens e desvantagens, vai trazer alguns problemas, traz, há sempre aquela discussão de que se está a privilegiar uns e outros ficam de fora, mas o problema de Portugal é que se calhar levantamos sempre muitos problemas e depois acabamos por não avançar. Um bocadinho essa ideia que eu queria, provocativa, eu gostava de deixar. É isso. Muito bem, Sandra. Pronto, nós temos aqui já 3 pessoas, aliás, 4 pessoas que querem comentar. Eu ia começar por Castro Tavares, pronto, por todos os efeitos, já foi Ministro da Economia aqui há uns anos e acabou por recentemente também coordenar um pequeno estudo sobre a competitividade. Não sei, Carlos, eu agradecia alguma brevidade para tentarmos que o máximo possível de pessoas falassem, mas Carlos, quisesse então iniciar as hostilidades, depois passamos aos outros colegas. Eu estou com uma dificuldade porque eu perdi os primeiros, provavelmente, 10 minutos do Daniel. O Daniel Traça, pois certo. Houve aqui alguma dificuldade de acesso a algumas pessoas, peço desculpa. Com o risco de dizer alguma coisa que não esteja certa e desde já Sim, peço. mas se não disser, depois o Daniel também responde. Exatamente. Mas ouvi-o dizer, por exemplo, que há muito capital físico e muito capital humano. O capital humano ele explicou bem, aliás, devo dizer que concordo com a maior parte das coisas que o Daniel disse. Embora eu acho que capital humano há um problema, quando falamos das qualificações, ele provavelmente referiu isso, há um problema de ajustamento ou de desajustamento entre a oferta e a procura de qualificações. E, aliás, isso nota-se depois na questão das sobrequalificações que ele indicou. Portanto, não vale a pena estar a formar e qualificar muito sem se saber o que é que está do lado da procura em relação a essas qualificações. Quanto ao capital físico, é que me surpreendeu porque, de facto, nós temos um estoque de capital líquido por trabalhador que é menos de metade da média da área euro e que tem vindo a decair desde 2010. Desde 2010. É pouco, digamos, e é fraco em termos de qualidade, porque do capital, do estoque de capital, 89% são construções, só 8% é que são máquinas e equipamentos e 3% são propriedade industrial e recursos biológicos cultivados, é parte da inovação, digamos. E, portanto, eu acho que há pouco e fraco capital físico, mas aqui, com o risco de estar a interpretar mal aquilo que o Daniel disse por não ter ouvido a primeira parte. Depois, em relação às questões que a Sandra referiu, sobre a escala das empresas e a gestão familiar, eu francamente, e peço desculpa, eu acho que temos de deixar de usar estes argumentos que porque os empresários são fracos, alguns serão, mas ou que a mentalidade não é adequada. Se nós pensarmos bem, em termos de dimensão, os empresários estão a reagir corretamente aos estímulos que ao longo do tempo lhes estão a ser dirigidos para que se mantenham pequenos. Desde logo, uma pequena empresa pode pagar zero de IRC, nós sabemos que metade das empresas não pagam IRC, pagam zero, mas no limite, se declarar tudo e se estiver tudo bem, pagarão 21%. Se tornar grande, passa a pagar 31%. Com a rama estadual progressiva, que é uma inovação, como o Daniel sabe, da nossa, não é? Que normalmente não há IRCs progressivos, mas, e portanto, eu tenho ouvido empresários dizer porque é que eu me tornar grande para pagar mais impostos, e portanto, depois há todos os incentivos estão alinhados no sentido das empresas se manterem pequenas. Este é um deles. O outro é, por exemplo, a ponderação dos créditos por parte da banca. A PME pondera menos do que se for para uma empresa maior, ou seja, os bancos têm um incentivo maior a conceder crédito a pequenas e médias empresas e, portanto, estas têm mais facilidade de obter crédito e até de o obter mais barato do que uma empresa, muitas vezes, maior. Depois, fruto disto também, por exemplo, o crédito aos setores transacionáveis representa, em termos de saldo, 10% do crédito total
à economia, não é? O crédito às empresas não financeiras dos setores transacionais, 10% apenas. Depois dizemos aos empresários que têm que ser maiores, têm que se capitalizar, têm que ter empresas mais capitalizadas. E o que é que acontece? A dívida continua a ser fiscalmente mais bem tratada, por muito que se diga, é mais bem tratada do que o capital, e fruto da dupla tributação que temos, o que o Estado hoje diz, com a dupla tributação, portanto IRC mais IRS, o capital é tributado basicamente a uma taxa que facilmente ultrapassa os 50%. Portanto, o Estado o que diz, o sinal que dá é invistam, capitalizem-se, se correr bem, nós vamos buscar 50%. Se correr mal, o problema é vosso. E, portanto, eu creio que temos de uma vez por todas de pensar, também há problemas, obviamente, quando falamos de qualificação, há problemas de qualificação, como o Daniel disse, dos próprios empresários ou do próprio setor produtivo. Mas temos de uma vez por todas de pensar que precisamos de políticas económicas que sejam coerentes, que estejam alinhadas com os objetivos que se pretendem atingir e mantê-las estáveis duradouramente para que os empresários também saibam com que se possam contar, com que possam contar e que possam comportar-se de acordo com esses sinais. Porque o que eles têm feito até agora, de facto, em grande medida, é reagir aos sinais que têm recebido a política económica. Passamos ao Joaquim Cabraço, que é gestor de um conhecido grupo português e, portanto, tem uma experiência profissional no lado das empresas há muitos anos. Joaquim, quer fazer algum comentário, alguma questão? Jaime, penso que nesta altura já tenho aqui o microfone ligado. Muito bem, sim, senhor. Um agradecimento ao Jaime e também aos professores Daniel Traça e Sandra Maximiano por estas apresentações e por esta discussão aqui que nos proporcionaram. Eu, em função da idade, e um bocadinho mais atrás, eu não sei se algum do prejuízo ou da falta de resultados do relatório e daquilo que resultou do projeto Porter não terá que ver com a abertura aduaneira e comercial à China e o facto de muitos dos nossos setores serem concorrentes e não complementares daquilo com que a China depois invadiu a Europa, e nomeadamente Portugal, e que afetou muito algumas das nossas indústrias, porque o calçado e o têxtil não estavam preparados para responder a concorrentes em baixo preço. E a qualificação, o design, etc., demoraram anos depois a serem implementados e a nós retomarmos um nível de exportação que permitia ao país gerar riqueza. Por outro lado, e agora para o futuro, a visão que tenho é que passa por uma interligação, o AICEP, o Estado e as empresas portuguesas que identifiquem investimentos para Portugal que tragam valor acrescentado e que deixem ficar riqueza em Portugal, porque se olharmos para o passado, muitos investimentos em Portugal, feitos em setores como as cabelagens, não deixavam ficar riqueza em Portugal, eram mão de obra intensivos, mas empregavam recursos de remunerações muito baixas e trocavam Portugal por Marrocos ou por um país da Europa de Leste por diferenças de cêntimos nas cabelagens. Portanto, acho que é muito importante o AICEP, o país, o Estado, os empresários identificarem os investimentos estratégicos da Europa do Norte, dos Estados Unidos, onde seja, que possam vir para Portugal com todos aqueles fatores que o Daniel identificou e que possam gerar riqueza em Portugal que permita que haja valor acrescentado liberto em Portugal e não volume de negócios sem valor acrescentado. Depois, em relação ao ensino superior, há de facto muitas formações que as pessoas depois não conseguem encontrar uma atividade profissional condizente e, portanto, depois vão para o contact center e call centers. Portanto, acaba por ser uma licenciatura que não concorre para a produção de riqueza em Portugal. E eu menciono isto por dois aspectos. O primeiro é porque acho que devia haver uma valorização e uma aposta no ensino profissional em alternativa a qualificações e licenciaturas em que as pessoas depois não têm um contributo pelas próprias, em termos de rendimento, e para a libertação de valor acrescentado no país, que acho que achamos todos que é o mais importante. E para terminar, não foi mencionado aqui, mas acho que está na preocupação de todos, um alerta para aquilo que significa para o país a médio e longo prazo os resultados do relatório de PISA que recentemente foram divulgados. E, portanto,
Uma vez Muito mais, bem. muito obrigado. Sim, senhor. E aproveitando agora a questão do relatório PISA, eu passo aqui ao Pedro Saraiva, depois temos também aqui o José Mendes Ribeiro e o Paulo, pronto, eu já lá vou também. O Pedro Saraiva, pronto, é conhecido também pela sua extensa e muito conhecida carreira académica. Pedro, alguma nota sobre Muito o que foi dito? obrigado, Jaime, quer dizer, claro que sim, muito obrigado por mais esta oportunidade de aprendizagem. Queria muito também saudar o Daniel, que já não via aqui há uns tempos. Estivemos juntos em várias batalhas da Nova e continuamos juntos seguramente noutras batalhas e também à Sandra. E, no fundo, eu acho, quer dizer, que a conversa é um bocadinho deprimente, mas é o que tem de ser, não é? O Jim Collins diz, enquanto não enfrentamos os factos brutais, a gente não dá a volta ao texto portanto, isto levantaria imensas questões, mas eu se calhar queria focar-me só numa para saber se o Daniel e a Sandra têm alguma sugestão de como combater o que, a meu ver, tem evitado que na prática as coisas aconteçam. O Daniel tocou no ponto, o que importa é a execução também, não é? Se calhar, e eu também acompanhei a época, tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, o trabalho do Porter, eu não sei se seguimos verdadeiramente as conclusões a que ele chegou, não é? Portanto, a minha questão é verdadeiramente de governance. Assim, isto não pode ser só o governo, seguramente. O Daniel disse bem, isto tem de envolver também outros agentes e o setor privado. Não se esgota no Ministério da Economia, pelo qual passou também o Carlos Tavares, que tem outras implicações. Portanto, se calhar isto só vai lá um bocadinho com o reconhecimento que esta é a prioridade das prioridades e há algum tipo de estrutura de governance que faça com que o país seja ambicioso naquilo que são as suas prioridades, ainda que num contexto que eu acho que já não é o desejável, porque se eu for ver o Portugal 2030 e o PRR voltam a fragmentar imensos recursos que não estão focados em 3 ou 4 ou 5 coisas que porventura seriam essenciais. Mas a minha pergunta era muito concreta, que estrutura, porque o Daniel também o disse, e é verdade, quem é que dá a cara por isto, não é? Quem é que decide qual é o caminho da competitividade? Há N contributos parcelares, mas verdadeiramente eu não sei quem é que deve ser responsabilizado e percebo que tem de ser uma estrutura que não se fique pela área governativa, mas que tem de envolver também, que tem de ser interministerial, e gostava de os ouvir sobre isso, quer dizer, que tipo de modelo de governance para garantir que o caminho é definido e depois ele é monitorizado e é religiosamente implementado, senão eu acho que se calhar estaremos novamente a assistir mais uma década perdida daqui a 10 anos e esperemos que não seja esse o caso. Muito bem, então passamos a uma primeira resposta do Daniel e da Sana, está bem? Para criar aqui alguma Obrigado. dinâmica e depois damos um segundo round e se tivermos tempo, um terceiro. Pronto. Vou Acho tentar que é ser assim. curto, mas as intervenções foram fantásticas. Viva Pedro, viva Carlos, bom vê-los aqui. As intervenções foram fantásticas e merecem alguns pontos. Eu tentei não me estender demasiado, mas isto permite-me entrar em alguns pontos que são mais importantes. Primeiro, uma clarificação para o ponto do Carlos. O Carlos tem toda a razão. Os últimos anos têm sido muito maus para o investimento. Nós temos investido menos, nem sequer o suficiente para repor o capital que tínhamos. Mas o que é facto é que até 2010 houve muito investimento e também aí não tivemos resultados. Portanto, o meu tema não é tanto que haja investimento de capital que chega ou não, é sobretudo que o problema está a algures. O problema está noutro sítio qualquer. Porque também é uma questão interessante que é, com tanto capital que há no mundo, porque é que as empresas portuguesas não se abrem a esse capital, que é um ponto que a Sandra levantou. Há muito pouca vontade das empresas portuguesas em largarem controle para serem capazes de atrair private equities e fundos que têm esse capital que podem trazer para Portugal. Mas eu, se calhar, tentar focar aqui em dois ou três pontos. Primeiro, aos pontos do Carlos. Carlos, eu estou de acordo que as questões de política pública são fundamentais e, sobretudo, as questões tributárias são fundamentais. Eu estive aqui a ver o Enterprise Service do Banco Mundial e Portugal é o país onde há o maior número de empresas a considerarem que as questões tributárias são as mais graves com que elas têm que confrontar. Portanto, eu sou o primeiro a concordar que as questões de policy, de políticas públicas e, sobretudo, as questões tributárias são péssimas, muito prejudiciais para as empresas portuguesas e uma enorme fonte de perda de competitividade. Mas eu temo que, ao focarmos nisto, estejamos a passar ao lado de muita coisa, que eu aqui venho um bocadinho de encontro ao ponto da Sandra, muita coisa que é preciso mudar a nível das empresas. Porque também nos Enterprise Service do Banco Mundial, eu estou a dizer isto porque estive a ver estes dados há pouco tempo, quando olhamos para a qualidade de gestão, questões como pensar em longo prazo, quando temos um problema, olhamos para ele durante vários anos até termos resolvido, nas questões de inovação, quantos é que estão disponíveis para introduzir novos produtos, as empresas portuguesas
estão na cauda dos países europeus. Eu percebo toda a questão do Estado e alinhado, só que acho que Portugal o que faz é põe tudo aí e acho que há outras questões. Há outras questões importantes e aparecem nas medidas internacionais e são medidas com as quais nós temos que nos preocupar. De facto, é preciso, volta às questões da Sandra, mais ambição, mais visão, mais vontade de internacionalizar e, portanto, e não podemos desligar uma coisa da outra. E acho que nesta questão de as empresas portuguesas têm que se abrir mais, as pequenas têm que se abrir mais aos fundos, têm que aceitar perder uma parte desse controle. Os pontos foram referidos pela Sandra e eu acho que são pontos importantes, mas não são os únicos. A questão da política pública dos impostos é mais ou menos importante, mas é igualmente importante. Okay? O segundo ponto, voltar aqui um ponto ao que nos foi levantado aqui da questão da abertura à China. Obviamente que a abertura à China mudou tudo e isso é o grande óbvio. O que implica que a estratégia do Porter de 94, vivida a partir da abertura à China, não faz nenhum sentido. Ok? E, portanto, eu acho que a estratégia do Porter tem dois problemas. O mundo mudou e, portanto, a estratégia não faz sentido no mundo que mudou. E dois, também não foi executada porque ninguém se preocupou, porque uma estratégia não é só dar ideias. É dar ideias, dizer o caminho, estabelecer indicadores, estabelecer métricas, ter alguém que controla que essas métricas estão a ser validadas, perceber se estamos a atingi-las ou não, e se não estamos a atingi-las, o que é preciso mudar para se lá chegar. Isto é que é uma estratégia, não é ter umas ideias. E, portanto, esta capacidade de fazer isto acontecer, não a fizemos com o Porto e, de qualquer maneira, a estratégia tinha que ser alterada. E isto tem a ver com a questão da governance, e eu vou trazer esta questão, porque eu no outro dia estava num evento em que estava o Economic Development Board de Singapura e estava o ICEP. E o ICEP diz assim, a nossa missão é captar investimentos estrangeiro. A estratégia para isto, não sabemos bem, damos um subsídio aqui, damos um subsídio ali. E o Economic Development Board de Singapura diz, a nossa estratégia é o desenvolvimento económico e industrial de Singapura e a nossa política de investimento direto estrangeiro está alinhada com este objetivo macro que é o desenvolvimento económico de Singapura. E fazer política de investimento direto estrangeiro sem estratégia é, olha, eu dou-te um subsídio hoje, amanhã o subsídio são 15 anos, amanhã o subsídio acaba e a empresa fecha e muda-se para a Europa do Leste. E, portanto, é preciso, acima de tudo, estratégia e depois tudo o que é investimento direto estrangeiro vem a seguir como enabler essa estratégia, como vêm também os apoios às empresas, como vêm também os setores em que é preciso formar as pessoas. Portanto, tudo isto em conjunto não faz nenhum sentido fazê-lo sem ter uma estratégia lá em cima, que é uma estratégia que, mais uma vez, o Estado não faz sozinho, terá que fazer com as empresas têm que assumir compromissos e o Estado tem que assumir os seus compromissos. E, portanto, é isto que falta. E, portanto, com isto, volta aqui ao ponto do Pedro, que é o ponto fundamental, que é quem é que vai fazer isto. Porque não é certamente um governo que muda 4 anos depois, porque agora esta questão, não se pode haver consensos porque um governo faz e tem que assumir as responsabilidades. Quer dizer, uma estratégia destas só dá resultados a 10 a 15 anos. Portanto, dizer que um governo faz a escolha e que depois, pronto, foi outro governo e faz outra escolha, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Okay? E, portanto, esta questão da governance, uma estratégia que se faça e que levará toda a política económica atrás, eu acho que é uma questão fundamental que o Pedro tocou e que nós temos um problema, é que nós temos um Estado que funciona muito, muito mal. E, portanto, assim que eu disser isto, as pessoas vão dizer, esqueçam, o Estado português será sempre incapaz de fazer uma coisa destas. Não é? Este é que é o grande drama, é que nós, para fazer uma estratégia é preciso 10 anos. Para fazer a 10 anos é preciso uma governance bem definida. É preciso gente muito competente lá em cima a tomar estas decisões. E como é que isto se faz? Como eu disse, Singapura tem o Economic Development Board, os irlandeses fizeram isto com a Ireland Development Agency, okay? Mas fazer uma agência deste tipo em Portugal e pensá-la e estruturá-la de uma forma que seja à prova daquilo que os governos fazem com visões a 2 anos, eu acho que era o maior desafio que vale a pena pensar. Nós temos algumas instituições que funcionam bem. O Banco de Portugal, apesar de tudo, não, e sobretudo, ainda antes de integrar a área do euro, o Banco de Portugal funcionava muito bem. Portanto, nós somos capazes de criar instituições tecnicamente muito competentes, com uma governance suficiente para ser capaz de o fazer. E eu acho que o que tínhamos que fazer a nível de estratégia era pensar uma organização, uma instituição que tivesse uma arquitetura muito semelhante à que tinha o Banco de Portugal antes, que é estar um bocadinho, ter alguma independência daquilo que são as mudanças de governo, e desenhá-la a partir daí. Ficava por aqui. Muito bem. Sandra, uma primeira resposta para passarmos depois a um segundo round, por favor.
Bem, basicamente foi tudo aqui dito pelo Daniel. Eu queria só afirmar que concordo totalmente com o Carlos Tavares. Quando eu disse que os empresários deviam ter ambição, mas que as políticas públicas, e afirmei isso, de apoio às empresas, devem ter como objetivo claro a potenciação dessa escala empresarial. E, obviamente, e muito bem referido aqui, que os incentivos não estão desenhados com esse objetivo. Aliás, pelo contrário, não é? Tem um objetivo, ou que levam a uma escala totalmente diferente, não é? Porque basicamente o que foi aqui bem referido, levam a empresas a terem incentivos em continuarem a serem pequenas. Acho que é extremamente importante essa criação de uma agência para a competitividade, para o desenvolvimento económico, que seja totalmente extra-governamental. Se calhar não pode-se chamar agência, né? Porque as agências, como nós sabemos, têm muito de administração pública. Tem que ser uma entidade que tenha um corpo, vá lá, administrativo e executivo que vá muito para além do timing governamental. E esse timing governamental, pelos vistos, eu já nem acredito nos 4 anos, portanto, ainda pior. Portanto, nós precisamos realmente de uma grande agência para a competitividade e para o desenvolvimento económico. Como eu disse, tem que ser um desígnio de Estado. Eu acho que a questão das empresas é uma questão também dos empresários, é uma questão de literacia financeira. Portanto, nós precisamos de mais literacia financeira e há um problema também, uma maior aversão ao risco. Portanto, mas essa literacia financeira consegue colmatar, se calhar, um bocadinho maior aversão ao risco que nós temos e tentar, então, investir, procurar maior investimento estrangeiro e capital estrangeiro. Acho que é muito importante investirmos em algo que é fraquíssimo em Portugal, avaliações de impacto, impacto ex ante e ex post de medidas de política pública, e temos certamente que olhar para o médio e longo prazo. Acho que um grande problema, e posso partilhar um pouco aqui dessa minha experiência, também desde que regressei, a maior dificuldade que sinto em Portugal é que vive-se muito para o dia-a-dia. É muito fácil chegarmos ao final do ano e vermos que o que foi feito e as decisões que tomamos são decisões que eram para ontem, de coisas a fazer que vão aparecendo e aparecem sempre como cogumelos. E não existe realmente um planeamento a curto, médio e longo prazo. E isso é mesmo extremamente importante. Portanto, quando nós falamos aqui termos uma visão estratégica, essa visão estratégica tem que acontecer a todos os níveis, não é? Portanto, para cada empresa, para cada trabalhador dentro da empresa, cada um saber muito bem quais é que são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, e planear e também fazer, vá lá, o dia, tirar sempre momentos para esse médio e para longo prazo. E acho que vivemos sempre nesta lógica de cotidiano, e essa lógica tem que mudar, e obviamente quando pensamos em Portugal, num Portugal muito mais desenvolvido, é isso também que tem que acontecer. E eu diria que, como eu tinha dito, mais relatórios, não é questão de haver mais relatórios portas, mas mais grupos de task forces que sejam, que sejam extra-governamentais e que tenham realmente esta capacidade de trabalhar em projetos e implementar esses projetos. Não vale a pena também só estarmos a discutir. Eu acho que nós sabemos qual é o caminho a seguir, mas depois é difícil de implementar esses projetos. Mas acho que isso era muito importante, era termos, não queria dizer já ainda que o PRR foi mais uma oportunidade perdida, mas foi uma grande pena do PRR não ter sido, se calhar, pensado de uma outra forma, e daí ficar muito aquém do que poderia ser. Muito bem. Portanto, vamos jogar para um segundo round. Eu sei que o Caixa Vaz quer comentar, mas depois, se não se importasse, vamos passar aos primeiros e depois. Portanto, o José Mendes Ribeiro, o Rogério Carapuço e depois o Paulo Ribeiro. Portanto, José Mendes Ribeiro, por favor, agradecer alguma novidade também para ver se ainda fazemos um terceiro round. Muito bem. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, felicitar o professor Daniel Traça e a Sandra. Esta análise feita pelo
o professor Daniel Traça foi muito interessante, tocou aqui em pontos fundamentais. Eu devo dizer que sou um fã do Porter, do Michael Porter, assim, uma coisa quase de futebolística, porque quando li a estratégia competitiva e depois a vantagem competitiva e depois a vantagem para as nações, e fiquei realmente feliz quando, passado uns anos, eu trabalho no setor da saúde, ele fez um trabalho e lançou um livro com uma análise sobre o setor da saúde, redefinir os cuidados de saúde, e de facto foi uma coisa realmente muito mobilizadora para as pessoas como eu se dedicam ao setor da saúde, porque traziam uma análise muito independente, uma análise com uma visão muito global, fora desta discussão que temos aqui na Europa e especialmente em Portugal, muito ideológica, do privado, do Estado, etc. E, portanto, trouxe-nos aqui uma oportunidade de refletir. E, aliás, estive 2 vezes com ele, uma vez nos Estados Unidos, em Chicago, e outra vez aqui em 2011, na Católica, onde houve uma discussão, por causa também do Health Cluster, para justamente se afinar um bocadinho a visão para o futuro. E por isso, esta avaliação, digamos, do contexto português e daquilo que o Daniel Traça sugere como princípios para a estratégia, eu estou totalmente de acordo e queria até salientar um dos aspectos destes princípios para a estratégia que sugere, sobre a colaboração Estado-privados, com compromissos mútuos. E o setor da saúde também é ilustrativo da nossa forma realmente de trabalhar e de não seguir os compromissos. Andámos 20 anos a desenvolver um modelo de parceria público-privada, um modelo que deu resultado, um modelo que está hoje por entidades tão digamos, isentas, que fazem avaliação pública de políticas públicas, como o Tribunal de Contas, como a entidade reguladora da saúde, como a Academia, e temos resultados excepcionais na qualidade do serviço, nos níveis de serviço. Aliás, está à vista hoje o desastre que temos na saúde, com mais de 60% de custos do que tínhamos há poucos anos atrás, há 8 anos atrás, e com níveis de espera impossíveis, com pessoas sem acesso a médico tremendo, e já não é um tema da pandemia. E a verdade é que deitámos fora um modelo que foi um modelo de excelentes resultados. E hoje, digamos, a desconfiança nos operadores no setor é muitíssimo grande para voltarmos novamente a este modelo. Portanto, eu queria talvez terminar falando aqui de uma imagem que veio este fim de semana no Expresso e que deu um bocadinho a imagem do nosso Estado, ou do Estado em que nós chegamos, de facto, aquela mesa do Ministro da Economia, que é uma excelente pessoa e por quem tenho muito apreço pessoal, mas a mesa dele dá a ideia de como funciona a administração pública em Portugal. Tem resmas de dossiês, portanto, aquilo que dentro do Estado a gente chama ir a despacho, portanto, aquilo são coisas, despachos pendentes. Portanto, tem 3 mesas cheias de dossiês, até cá acima, montes de dossiês, e, portanto, aquilo dá a ideia daquilo da nossa forma de trabalhar. E, portanto, com isto, nós não vamos conseguir chegar a esse aspecto fundamental que o Daniel também focou, que é a capacidade de execução. Porque os nossos ministros, muitos dos nossos gestores, não têm agenda estratégica. Portanto, estão preocupados com o dia-a-dia, com resolver uma coisinha que não tem importância nenhuma, e perdem o controle da sua Vamos agenda. acabar para dar o poder às pessoas, está bem? Muito obrigado. Rogério Carapuça. Muito bem. Rogério Carapuça, Obrigado, Jaime. o nosso homem da APDC das comunicações. Estou a brincar. Obrigado, Jaime. Muitos cumprimentos a todos. Eu acho que já foi feito aqui hoje um diagnóstico excelente pelo Daniel e pela Sandra do que se passa de facto em Portugal nesta área. E eu quero relevar aqui só 2 ou 3 coisas para acrescentar, porque há pouco a acrescentar, eu diria. O Daniel mostrou ali uma coisa nos seus slides que eu acho fundamental, que houve de facto uma estratégia de aumento da qualificação dos portugueses,
essa estratégia existiu e foi seguida durante bastante tempo, que é o que deve acontecer. Infelizmente, essa estratégia não foi seguida por uma estratégia ou acompanhada por uma estratégia de desenvolvimento económico, e nós ficamos com o pior de dois mundos, que é ficamos com uma geração muito mais escolarizada, muito mais qualificada e sem economia para eles se inserirem. E, portanto, o resultado é que eles estão a sair embora. E, portanto, isso é o retrato daquilo que aconteceu, é o retrato de uma estratégia que, de facto, correu bem e de uma outra que não a acompanhou, e o facto de não existirem as duas, o resultado que deu é o que temos aí. E agora, nós temos duas alavancas fundamentais que temos que utilizar. Uma dessas alavancas é a nossa cultura e a outra alavanca são os incentivos, que, diga-se o que se disser, são administrados pelo governo, como o Carlos Tavares já muito bem elucidou. Ora, na cultura, o nosso discurso político e o nosso discurso do dia-a-dia, nos jornais, em tudo, está um discurso contra as grandes empresas, contra os lucros das grandes empresas, portanto, que são terrivelmente diabolizados. É um discurso contra as parcerias público-privadas, quando não há praticamente nenhum problema do país significativo que se consiga resolver só com um dos setores. Nós precisamos de todos os setores para resolver todos os problemas fundamentais que temos. E o nosso discurso político, para já, tem que mudar, e nós não estamos a ver isso acontecer. Ainda ontem houve aí um partido que se reclama de direita a dizer que quer que os lucros da banca sejam utilizados para pagar os empréstimos das pessoas, e porque não os hotéis para pagar as estadias, os cinemas para pagar os bilhetes e outras coisas que tais. Portanto, o ter lucro é todos os dias dito que é mau, o ser uma empresa grande é todos os dias dito que é mau, o ter excelentes resultados é todos os dias dito que é mau, por N responsáveis políticos. Já quase não há nenhum que diga o contrário. E os que há que podem dizer o contrário não estão a dizê-lo. Portanto, nós temos um grande problema cultural, um grande problema nos valores que estamos a passar às nossas pessoas, e depois temos os incentivos errados. Os incentivos estão lá todos para que não se queira ser uma grande empresa, para que se queira ser o mais pequeno possível, como o Carlos Tavares já facilmente demonstrou ali com 2 ou 3 exemplos. Portanto, nós temos que inverter esses incentivos e temos que mudar o discurso. E esse mudar o discurso tem que começar pelos responsáveis políticos, que acho que hoje estão a passar, quase todos, a imagem errada. E aqueles que poderiam passar a imagem certa não estão a passar a imagem certa. Portanto, temos aqui duas coisas que temos que mudar rapidamente. E, de facto, há situações que nós até tínhamos bem, como foi agora referido, como é o caso das parcerias público-privadas na saúde, em que no dia em que as últimas duas acabaram, e acabaram por mero preconceito ideológico, foi dito pela Ministra da Saúde da altura que tinham que acabar, porque sim, porque o Serviço Nacional de Saúde era só para o Estado administrar, e no dia que elas acabaram, muitos dos profissionais que estavam nesses 2 hospitais saíram nesse mesmo dia. É que foi nesse mesmo dia. E eles deixaram de ser hospitais que estavam a funcionar bem, dito pelas pessoas que lá estavam e dito pelas pessoas que lá iam, para passar a funcionar mal como os outros todos. Portanto, nós não podemos ter um discurso de acabar com a riqueza, não é? Como houve a célebre frase de Olof Palme, a quem um responsável português da altura do PREC disse que nós em Portugal queremos acabar com a riqueza, e ele diz, que estranho, nós aqui na Suécia queremos acabar com a pobreza. E para isso nós precisamos da riqueza, não é? Portanto, nós temos de ter um discurso a favor de quem cria valor, a favor da criação de valor, que é bom ter lucros, é bom haver empresas grandes, que Portugal praticamente só tem empresas pequenas e tem que ter as suas empresas grandes. Temos que mudar esse discurso e temos que administrar os incentivos no sentido certo. Ou seja, administrar os incentivos no sentido de que acumular dimensão, criar mais lucros, etc., é bom e não é mau. E que tem que ter resultados positivos. Para além disso, temos que também garantir que há novamente, uma intervenção, quer dos poderes públicos, quer dos privados, para resolver todos os grandes problemas que nós temos. E já agora também definir primeiro os problemas antes de dizer que temos um grande problema para resolver, sem dizer qual é.
E o caso mais típico é o problema da habitação. Ainda ninguém explicou o que raio é o problema da habitação que a gente está a tentar resolver. Mas o que sabemos é o discurso político da Ministra da Habitação, que diz que todo o trabalhador, seja ele qual for, por menos que ganhe, tem o direito a viver no centro das cidades. Onde é que alguém diz uma coisa desta? E, portanto, são estas coisas que nós temos de mudar: o discurso e os incentivos. Bolas. E acho que é Muito bem, Rogério, sim, senhor. fundamental para aquilo que Excelente queremos nota. chamar a atenção neste momento, concordando com os diagnósticos para que foram feitos. Muito obrigado, Rogério, sempre muito claro. O Paulo Ribeiro, também com alguma novidade, está bem? Antes de passar outra vez ao Castro Tavares e depois passar também. Sim, Jaime. Olá, tudo bem? Muito Muito obrigado pela oportunidade e, sobretudo, Jaime, parabéns por mais esta iniciativa. Eu sou um daqueles que tem a felicidade de ter o relatório Porter impresso naquela edição azul. Não há muita gente, não há muita gente. Exato. Creio que é original e, portanto, preservo-o bem e por isso fiquei muito satisfeito por saber desta iniciativa, que temos aqui um conjunto de debates sobre o relatório Porter. Portanto, muitos parabéns ao Jaime, muito obrigado ao Daniel e à Sandra pelas intervenções. Permitam-me destacar a do Daniel, creio que foi particularmente relevante e interessante. Eu gostava só de partilhar convosco um contexto para depois situar uma questão que, podendo ser uma questão de detalhe, não me parece que seja assim tão irrelevante, ok? Eu tenho experiência de 20 anos a trabalhar numa empresa, conforme o Jaime e alguns de vocês sabem, na área das tecnologias de informação. Há muito que decidimos internacionalizar a empresa é uma empresa portuguesa, temos mais de 50 pessoas, então nós somos uma média empresa. Temos uma sucursal na Bélgica, há mais de 10 anos que internacionalizamos a empresa, temos a presença e projetos que prestamos para vários países e, portanto, estamos hoje a competir num mercado global pela atração de talento e pela retenção de talento. Okay? E, portanto, algumas notas que eu queria deixar em relação a isto. E estamos a falar de setores muito qualificados, estamos a falar de tecnologias de informação, estamos a falar de pessoas com elevados níveis de qualificação e hoje num mercado muito competitivo e muito globalizado, porque também, do ponto de vista geográfico, está um bocadinho cada vez mais desmaterializado, não é? No sentido em que hoje em dia qualquer profissional pode trabalhar quase que a partir de qualquer local, para qualquer empresa, em qualquer parte do mundo. E, portanto, é um mercado muito globalizado e muito competitivo pela atração de talento. E, portanto, nós hoje competimos com empresas estrangeiras, quer ao nível da retenção das pessoas que estão connosco, quer ao nível da contratação de recursos qualificados que pretendemos contratar, ou em Portugal ou no estrangeiro. Nós temos hoje 7 nacionalidades na nossa empresa, temos pessoas distribuídas por vários países, na Europa em particular, e, portanto, creio que temos aqui uma boa noção daquilo que é a realidade. E, portanto, só acrescentar um detalhe àquilo que o Daniel disse, nós hoje temos, de facto, se calhar mais de 30% dos jovens licenciados que saem para fora do país, mas temos que acrescentar ainda a esses, aqueles que, permanecendo no país, trabalham hoje diretamente para fora com empresas estrangeiras, não acrescentando valor na economia portuguesa. Ok? Através da ação de empresas portuguesas. Portanto, o número provavelmente é ainda mais grave do que aquele que aqui foi apresentado e conhecido. E a questão que eu queria aqui trazer é esta. Como é que, num quadro em que as nossas empresas são, se calhar, menos competitivas, menos conhecidas, com menos notoriedade, num país menos atrativo para o talento internacional, como é que nós pedimos às empresas portuguesas que sejam aquelas que têm um pior rácio entre aquilo que são os custos que, por exemplo, um trabalhador que tem um ordenado base de 50 mil euros ou de 100 mil euros, de acordo com dados que eu tenho e de análises que nós fizemos, Portugal é o país onde a empresa tem mais custos face àquilo que é o líquido que é entregue ao trabalhador. Ou seja, eu para competir com uma empresa inglesa, com uma empresa holandesa, com uma empresa alemã, com uma empresa americana, eu tenho que ter um custo superior às empresas desses países para oferecer o mesmo ordenado líquido a um colaborador. Como é que é possível competir por talento internacional nestas circunstâncias? Um país mais pequeno, com menos fatores de atratividade, com empresas mais pequenas e que ainda por cima somos aqueles que temos que suportar o maior custo
digamos assim, por cada euro que nós entregamos às pessoas em termos de ordenado líquido. É extraordinariamente difícil, conforme vocês imaginam, as empresas conseguirem competir pela atração e pela retenção de talento Nestas neste circunstâncias. quadro. E, portanto, é de deixar Muito bem, sim, senhor, este Paulo. ponto para reflexão. Excelente nota. Obrigado. Cássio Andrade, sei que quer fazer um comentário, que se há alguma dúvida também, se fosse possível. Sim, boa tarde a todos. Eu peço desculpa. Não, era Não. para Tavares. Ok, desculpa. Não, está bem, mas já lá vamos. Está bem, A seguir, Sou eu já. Sim, Cássio, depois passo ao José Fernandes. Peço desculpa, eu não tinha Tinha visto que o só, José Fernandes queria falar. tinha só duas notas breves. Sim. A primeira só para fechar o tema da dimensão. Um dos desincentivos que existem, e eu percebo o que diz o Daniel, mas de facto há desincentivos que são objetivos, não é só uma questão de mentalidade. E que foi um incentivo em Espanha é, por exemplo, o tratamento do goodwill para fins fiscais. Nós passamos a vida a dizer que as empresas se devem fundir, que deve haver aquisições, mas o goodwill não é considerado como custo fiscal cá. Em Espanha, por exemplo, e esse foi um dos, digamos, dinamizadores da consolidação empresarial que houve em Espanha. Depois, a questão da mentalidade, eu acho que é um problema bionívoco. Eu reconheço que há um problema de mentalidade, ou pode haver, em alguns empresários, e eu chamo a atenção mesmo nas empresas familiares, há uma mudança de geração e que os interlocutores hoje são, de uma forma geral, já diferentes do que eram, ou de uma forma geral, ou pelo menos já numa proporção significativa, mas também há que considerar a mentalidade dos adquirentes, e designadamente os private equity, que muitas vezes não têm também em consideração as questões culturais da empresa, do empresário, etc., e que muitas vezes, pela agressividade que têm, acabam por comprometer quer o negócio, ou mesmo quando o negócio concretiza, por vezes a estratégia. Nós temos exemplos, e arranjamos alguns exemplos de casos que foram mal sucedidos por erros de intervenção, de facto, da parte dos adquirentes. Finalmente, e essa era outra nota relativamente à questão que se falou da governance, de toda esta transformação, etc. Eu passei pelo setor público durante muito tempo e fui sempre contra a solução de que, quando a administração pública não funciona, cria-se uma coisa ao lado para ver se funciona. Quando a primeira condição que temos de garantir é que temos uma administração pública que seja capaz de executar as políticas dos governos. E isso exige competência técnica e exige independência. E exige que a administração pública e os seus dirigentes não estejam vinculados, digamos, politicamente. Eles podem ter as suas preferências, mas que têm que ter um compromisso de honra, de independência e executar as políticas independentemente dos governos que as formulam. E isso resolve metade dos problemas, ou não resolve. De facto, eu tenho dito, é muito diferente. As pessoas, às vezes, os governos convencem-se que fazer uma reforma é fazer uma lei. Ora, é muito diferente. Há muitas leis que foram feitas e não tiveram qualquer resultado. E depois o que é que se faz? Faz-se outra lei para complementar aquela ou para resolver o problema que aquela não resolveu, e depois chegamos à situação atual, que é um emaranhado legal que é difícil alguém entender-se no meio dele, e uma administração pública, de facto, que não executa. Porque se ela for independente e tiver essa permanência, os governos mudam e a administração pública continuará a executar essa tarefa. Não é com isso a necessidade de haver um organismo, e que eu acho que deve ser dentro da administração pública, que coordene estas questões do investimento, da competitividade, da procura pelo bom investimento, etc. Essa entidade já existiu. Essa agência já existiu. Chamou-se Agência Portuguesa para o Investimento e foi criada por este vosso modesto amigo. Onde foi colocada a pessoa certa, foi o Dr. Miguel Cadilha, não é? Que fez bem as coisas, com toda a independência, a ponto, em alguns casos, até ter algumas intervenções críticas para o governo, que eu tinha nomeado, e com toda a legitimidade. E eu convido todos os presentes a ler
ou a reler o decreto-lei de criação da API, incluindo o seu preâmbulo. Eu, aliás, escrevi recentemente um artigo para o Observador, que também convido a ler já agora, chamado Desgovernamentalizar o Investimento Privado, onde chama a atenção precisamente porque a API, sendo uma entidade da administração pública, foi de facto uma experiência de desgovernamentalização da procura e da concretização do investimento privado. Claro que, passados alguns anos, o Dr. Manuel Pinho acabou com a API, acabou por criar o AICEP, por razões que eu me abstenho de comentar neste momento. Muito bem, sim, senhor. Passamos agora. Peço desculpa. O Zé Fernandes também queria fazer um comentário, não é? Zé, peço desculpa. Sim, queria. Vou ser mais rápido porque uma das coisas que eu Zé queria Fernandes dizer... O Zé Fernandes trabalhou muito tempo fora na Finlândia, né? Portanto também tem aqui uma visão da Sim, competitividade. andei por fora uns anos. Muito Portanto, bem. eu tinha muitas coisas para dizer, mas tenho que agradecer aos oradores e aos comentadores que já tocaram muito dos pontos que eu queria focar, e eu agora vou aqui fazer um bocadinho mais num tom de desafiador, que é o seguinte... Mas com alguma brevidade, está bem, Zé? Sim, está bem. Sim, eu vou ser rápido. Estas questões que a gente debateu aqui, e muito bem, eu já ouço falar disto há mais de 20 anos, eu acho que todos nós vamos falar disto há mais de 20 anos, e a sensação que eu tenho é que nós, em vez de progredir, regredimos, e neste caminho vamos ficar todos igualmente pobres num futuro não muito longínquo. E eu acho que aqui era preciso talvez alguma iniciativa ao bom português de meia dúzia de boas cabeças pensantes, se bem que foi referido agora à questão da API, que já existiu e depois deixou de existir. Eu aqui se calhar ia buscar um bocadinho do exemplo do que fez a Coreia do Sul há muitos anos atrás, foi criar um conselho, talvez um bocadinho parecido com o que aconteceu na Irlanda, mas eu acho que mais eficaz, que foi juntar pessoas da área governativa, portanto da área do governo e da área privada, que no fundo era um conselho económico que definia a estratégia a longo prazo. Portanto, eles trabalhavam há 10, 20 anos, mas depois tinham uma comissão de acompanhamento da execução das políticas. E isso, toda a gente sabe, o percurso que a Coreia do Sul fez desde a Guerra do Japão, não é? E tem, pronto, o crescimento acho que é notável, e se eles o conseguiram nas condições que o fizeram na altura, porque é que nós não conseguimos? Portanto, o meu desafio era alguns nomes que até estão aqui, eu atrevia-me a dizer, por exemplo, o Rogério Carapuça, o Daniel Traça e mais alguns, não vou agora de criar desafios aqui em particular. Olho, por exemplo, para... Por Armindo Monteiro, o presidente da CIP, e outras pessoas da área privada, das associações empresariais, por que não escolher aqui um grupo de meia dúzia de cabeças pensantes, e isso podia ser a semente de criar algo, para criar uma dinâmica, trazer depois isso para o discurso político, como foi referido aqui, partidos que dizem uma quantidade de asneiras, e havia alguns que podiam dizer outras, até foi o Rogério Carapuça que referiu isto e muito bem, que podiam dizer coisas acertadas e que estão alinhadas com o pensamento dele, mas não o dizem. Parece que há medo em discutir estas coisas. Só se discute o acessório, mas não se discute o essencial. Eu pergunto muitas vezes o que é que se passa com esta gente que tem medo de discutir o que é essencial para o rumo do país. Fica o desafio. Muito bem. Daniel e Sara, eu tinha aqui mais duas pessoas que também gostavam de fazer um comentário final. Eu, se calhar, passáveis, vou pedir que sejam muito rápidos e depois vocês respondem, está bem? Ou preferem responder já? Pronto. Eu acho que é melhor juntar tudo e fazermos um bom final. Pronto, a partir de Bruxelas temos aqui o Francisco Castro, pronto, que trabalha no gabinete da nossa comissária Elisa Ferreira, pronto, que é uma pessoa também muito conhecida e especialista nestes temas de economia. Francisco, um pequeno comentário, não é? Agradecer alguma novidade, faz favor. Obrigado, Jaime, boa tarde a todos. Muito do que ia dizer já foi dito por vários dos que se antecederam, e por isso vou diretamente às coisas que queria questionar, sem sublinhar aquilo com concordava. A primeira coisa, o Carlos Tavares, a quem manda um abraço desde aqui, já falou várias vezes sobre isso, a discussão sobre os empresários. Os empresários reagem de forma racional, e falou-se muito do problema da tributação ser muito elevada. Acho que o Daniel falou muito da governação, e acho que isso é que é a questão central. Tanto quanto ser elevada é a imprevisibilidade.
E isso, a imprevisibilidade da governação, a imprevisibilidade da tributação, são os elementos que levam os empresários a serem short-termist, em português vai ser curto-prazistas, não julgo que existe em português. E há outro elemento que não se falou, que é a imprevisibilidade do nosso sistema judicial, que tem um peso gigantesco na eficiência da economia e de que aqui ainda não se falou, e gostava de recordar isso, porque os empresários também sabem que se demorarem muitos anos a retirar o dinheiro que as empresas forem ganhando, qualquer problema judicial que tenham vai ficar com que tudo fique parado e por isso têm reações de curto prazo, porque são os incentivos que têm. O segundo ponto que queria fazer é que era uma questão, porque eu sou minhoto e vivi entre Pafos, no Distrito de Braga, e o Porto, todos os meus anos todos que vivi em Portugal, estou fora há uns anos agora, mas tenho dúvidas quanto à noção de que devemos ser uma economia de serviços. Não sei porquê que temos de ser uma economia de serviços, quando depois os serviços são o elemento que está a puxar para baixo a produtividade nacional. Porque os serviços são de mais baixo valor acrescentado e as qualificações que nós temos vindo a fazer, temos vindo a conseguir, são qualificações ligadas à indústria em grande parte, e é o grande sucesso dos últimos 15, 20 anos, já nem sequer é a minha geração, é que vem a seguir a mim, e a incapacidade que nós estamos a ter de absorver essa mão de obra é muito a capacidade do investimento na indústria, tem a ver com muitos dos fatores que já estiveram aqui a fazer. Já por aqui falado. E realmente tinha uma pergunta sobre a produtividade, que é se nós temos confiança nas medidas de produtividade. Eu acho que tenho dúvidas com duas questões. Uma é porque eu gostava de ver esta análise, provavelmente existe e hoje não houve oportunidade de a fazer, sem o turismo, para percebermos se a produtividade no resto da economia não está realmente a descer, se não tem vindo a aumentar. Eu tenho sérias dúvidas que esteja a descer. E a segunda questão é, nós temos um peso razoável no setor industrial em particular, de empresas de capital estrangeiro ou de empresas nacionais que têm sedes formais no estrangeiro, e há um processo inevitável de transferência de preços. A produtividade mede-se pelo valor de venda dos bens, não por nenhum valor abstrato. Esta transferência de preços não estará a provocar uma submedição da produtividade em Portugal, que por sua vez depois leva a convencer-nos que não podemos aumentar os salários porque não acompanham a produtividade. Isso é uma questão de base também deste modelo em que os salários não aumentam porque a produtividade é baixa, mas a produtividade é baixa porque há um nível baixo de preço geral na economia. Obrigado. Muito bem, sim senhor. Francisco, já agora a dizer que relativamente a essa análise sobre aquilo que é a evolução competitiva portuguesa sem o turismo, o professor Christian Kettels, como disse, da Harvard University, vai fazer uma apresentação que eu penso que vai ser fantástica e sem dúvida que vai ter isso em atenção, porque ele disse-me que ia perceber a questão do turismo em particular. José Furtado, para terminar, José Furtado é uma pessoa também que tem uma experiência de muitos anos no setor público e em particular no setor também ligado às águas, e também penso que tem aqui uma visão muito clara sobre esta matéria. José Furtado, muito obrigado também pela presença. Muito boa tarde a todos. Não vou concorrer com as brilhantes intervenções que foram aqui feitas, em particular a informação relevante que o Daniel trouxe e a Sandra Maximiano. É fundamentalmente, já a final de sessão, eu retroagia 30 anos para dar um bocadinho o meu testemunho. Em primeiro lugar, referenciar o Luís Pereira Amaral, de facto foi o grande responsável por este relatório, sublinhar aqui, usar as palavras do Jaime Pesado no artigo que publicou há uma semana, em que diz que, em que sublinha neste projeto essencialmente a dimensão colaborativa de mobilização dos atores da mudança, e de facto foi, o Daniel chamava um bocado a atenção para o caráter inédito desta iniciativa em termos de estratégia, e de facto foi um processo particularmente, tirou partido, ficaram bem vincadas as virtualidades do processo de formulação estratégica, inédito, amplo, participativo. Estou aqui a ver o Carlos Tavares, que penso que na altura era o presidente do BNU e trabalhámos, eu ainda, um jovem, mas trabalhámos juntos num grupo de trabalho de financiamento de PME. Foi um projeto que envolveu muita gente. Eu só retenho aqui meia dúzia de premissas fundamentais do trabalho que acho que se mantêm atuais.
Em primeiro lugar, a importância de identificar e desenvolver o que é único em Portugal, se quisermos fixar o foco no nosso DNA. Um segundo tema é valorizar a nossa base industrial, isto é, colocar em idêntico patamar de relevância as ditas atividades tradicionais com os mais apelativos setores de tecnologia de ponta. A importância das empresas participarem em mercados mais exigentes, como fonte acelerador de competitividade e de inovação. Outro tema relevante tinha a ver com a eficiência coletiva, aliás, daí a centralidade conferida à dinâmica dos clusters. O tema dos fatores de competitividade, quer o capital físico e financeiro, mas sobretudo o humano e o conhecimento. E, finalmente, a importância de clarificar o papel do Estado e o compromisso com a sociedade civil. Todas estas premissas se mantêm atuais e de facto, temos necessidade de plataformas deste tipo que permitam penso que foi a Sandra que chamava a atenção, temas de Estado possam ser tratados com esta dignidade. Muito obrigado. Muito bem. Pronto, vamos terminar então, depois dessa, pronto, já são 7h30, portanto, já são, aliás, 8h25, portanto, temos que terminar e terminamos como começámos, portanto, com o Daniel e com a Sandra. Agora, se calhar, fazia ao contrário, começava com a Sandra, para dar a prioridade às senhoras e terminamos com o Daniel. Sandra, por favor. E mais uma vez, Sandra, muito obrigada pela disponibilidade. Eu sei que tem tido uns dias intensos das novas funções, mas agradeço a sua disponibilidade para estar aqui connosco e também ao Daniel, que nos ajuda sempre a pensar. Força, Sandra. Ok, pronto. Continuo a dizer, as intervenções têm sido mesmo muito elucidativas e muito interessantes. Gostaria de falar aqui a questão do nível de preços, não é? O nível de preços que é baixo, eu acho que ele também o nível de preço é baixo porque a maior parte dos nossos produtos e serviços, na grande parte, são de baixo valor acrescentado, portanto aí voltamos sempre à mesma questão, a investir cada vez mais em produtos de maior valor acrescentado, porque senão temos produtos de grande qualidade, mas a grande parte desse valor acaba depois por ficar no exterior e não em Portugal. Acho que há um grande tema que acho que devíamos pensar mesmo a sério na questão da retenção do talento. E não consigo pensar em soluções fáceis, nem sequer sei qual é essa solução no mundo extremamente global e como aqui foi referido. Hoje em dia já não é questão de os jovens irem para fora e migrarem somente, é basicamente estarem cá dentro e trabalharem para fora, e há cada vez mais pessoas com essa opção. Também contra mim, se calhar falo, não é? Porque uma das razões que voltei, se calhar não teria voltado para Portugal, para ti, né? Se o meu companheiro não pudesse trabalhar à distância, portanto, seria muito mais difícil eu conseguir. Uma coisa sou eu, não é? Que volto e estou disposta, até por uma causa pública, e na altura muito pelo desenvolvimento da área da economia experimental, que eu continuo a achar que é uma grande causa pública, ter regressado e com isso também sentir essas consequências financeiras desse meu regresso em termos pessoais, mas não o poderia, obrigar uma outra pessoa a fazer e obviamente beneficiamos dessas possibilidades do mundo de hoje, em que se pode trabalhar a partir de qualquer ponto do mundo. Portanto, é um grande desafio. Eu não sei como é que isso pode ser resolvido. Às vezes penso, se um dia, em termos de futuro, e hoje discute-se muito isso, não é? Em questão da fair share, não é? Para as empresas de telecomunicações, no sentido das grandes plataformas digitais, fazer essa contribuição, porque utilizam a maior parte do tráfego. Eu não sei como é que futuramente vamos poder resolver este problema em que existe um grande investimento público nos nossos jovens, e depois como é que vamos tirar essa fair share desse investimento. E não é um problema só nosso, é um problema cada vez mais do mundo, não é? Como é que isso se resolve? Não, é algo que temos que pensar muito a sério, a pensar em que tipo de políticas públicas podem, nomeadamente, ajudar a resolver esta situação. Portanto, cada vez mais também temos que pensar é que
as empresas de hoje não é só repetir, volto a focar neste assunto, é uma contratação dinâmica, não pensar só no investimento que fazemos em termos de educação dos nossos jovens, é também se calhar deixá-los ir, tentar que eles voltem e tentar também atrair pessoas que estão fora, a trabalhar a partir de fora, com algumas possibilidades de trabalhar os incentivos para fazer essa atração desse talento também. Eu acho que é um desafio enorme, porque cada vez que falo com empresas, com empresários, e sobretudo, hoje em dia até mais nas grandes cidades, têm esse problema. Portanto, acho que é um problema comum a muitos setores e comum também já a vários países, e é um desafio, se calhar um dos maiores desafios que temos em mãos para resolver. E deixava isso. Muito bem, Sandra. E mais uma vez, muito obrigado também pela disponibilidade e também pelas notas que nos traz sempre da sua experiência. Daniel, para terminarmos. Obrigado, Jaime. Vou deixar aqui alguns pontos deste debate que é de facto interessante, mas o grande desafio nestas conversas, quando se fala aqui, vamos tendo sempre todos de um lado e do outro, é o que é que se faz e como é que as coisas vão mudar, e não é fácil. Eu vou se calhar começar pelo ponto do Rogério, que é o ponto que eu acho que é o ponto de partida disto. Nós temos um problema de base, que é um problema de governo em Portugal. Porquê? Nós temos uma população com um problema demográfico complicadíssimo. E o problema demográfico não é só a fertilidade ser baixa. O problema demográfico é que quando a fertilidade é muito baixa e os jovens vão embora, votam as pessoas que pensam no curto prazo e pensam na sua reforma. E, portanto, nós hoje temos uma eleição que é feita com base em funcionários públicos mais reformados à espera de reformas. São estes dois grupos que definem aquilo que se vai fazer. E, portanto, toda a política pública que responde ao desafio eleitoral responde com base nos interesses destes dois grupos. E esses dois grupos não têm os interesses que as pessoas estão neste debate. E, portanto, este é um problema muito complicado. Ainda por cima, por um lado há estes interesses, por outro lado, as pessoas não conhecem. Quer dizer, eu acho que há bocadinho alguém referiu, peço desculpa, não apanhei os nomes todos, que alguém referiu esta ideia de que temos que juntar os grupos para fazer isso. Nós podemos juntar-nos e definir sobre isto, mas a capacidade depois de nós nos juntarmos, de refletirmos, de termos inteligência quer dizer informação, dados, para saírem políticas públicas e depois que essas políticas públicas sejam levadas a cabo e que sejam executadas, é muito difícil. Ou seja, muitos de nós sabemos o que é que isto passa aqui, mas não sabemos que o detalhe suficiente para fazer política e certamente não temos a capacidade depois de levá-la a executar. Portanto, este é de facto, para mim, o grande problema é que temos, por um lado, as elites que não têm inteligência no sentido de capacidade para levar a cabo as preocupações que têm, e temos a massa demográfica pouco interessada em pensar o futuro, muito interessada em pensar o presente, que é isso que nos interessa. E, portanto, nós só vamos sair daqui. E este é um problema muito difícil. Sem dúvida. Okay? Porque ainda por cima estamos presos aqui nesta armadilha. Alguém também referiu a questão fiscal. Eu não vou referir o nome, a questão fiscal. De facto, e nós temos um problema grave. Temos um país com o problema demográfico que eu referi, com as pessoas pobres a precisarem de ajuda. O Estado vai reagir a isso. Como pelo menos hoje chegámos a um consenso que não nos podemos endividar, reagir para resolver esses problemas implica impostos mais altos. Impostos mais altos prejudicam a competitividade das empresas portuguesas, a competitividade vai abaixo e as pessoas vão-se embora. Nós estamos, de facto, sejamos claros, numa situação muito complexa, porque quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico, estamos aqui um bocadinho presos de uma armadilha. Podemos todos falar, mas os políticos não vão mudar. Não vão mudar porque também estão a reagir a incentivos. Okay? E, portanto, a única forma de sairmos daqui é um bocadinho a capacidade das elites de assumirem uma responsabilidade maior que têm, perceberem que não é só incentivo, também tem a ver com a responsabilidade das pessoas, e que as pessoas têm que levar cada uma naquilo que possam, assim, uma missão, um sentido de missão para alterar o destino do país. Porque se não houver isto, sejamos claros, se estamos à espera que o governo mude o discurso para resolver os nossos problemas, não vai mudar, porque, como eu já vos disse, os incentivos deles também não estão lá. E, portanto, o desafio que eu ponho quer dizer, quando nós tivemos, e eu tenho aqui a imagem do campo atrás de nós, tudo isto, é possível em Portugal fazer muitas coisas. Temos que querer fazê-lo, não é fácil porque os incentivos são contra. Portanto, quando os empresários dizem os incentivos são contra, eu estou completamente de acordo com isso. Mas ou fazemos alguma coisa, ou então vamos ficar aqui presos.
Portanto, eu acho que nós estamos numa altura quase um chamamento pessoal a cada um de nós a dizer o que é que podemos fazer. E não temos todos que estar, mas uns mais vamos a ver o que é que podemos fazer. E porque, de facto, sejamos claros, não há... E eu sou um otimista por natureza, se não fosse otimista, não tinha sido diretor durante 8 anos. Mas não há... É difícil ser-se muito otimista no contexto que Portugal vive hoje. Mas a resposta para isso é responsabilidade de cada um de nós para fazer esta diferença. Por isso é que eu percebo toda a conversa dos incentivos, percebo tudo isso, mas os incentivos não vão mudar tão cedo e é preciso ultrapassar só isso, que é preciso fazê-lo porque queremos fazer a diferença. Muito bem, Daniel. Portanto, com isto terminamos. 8 menos um quarto, portanto, é uma hora realmente muito boa. Isto hoje quase que íamos às 2 horas, não podemos continuar mais. Portanto, agradeço imenso a todos. Dá nota de que vamos iniciar na quinta-feira um outro ciclo, portanto, que é o ciclo dos 50 anos da democracia portuguesa. Vamos ter uma sessão com o professor Rui Ramos. Eu recomendo vivamente, porque ele vai fazer uma análise do que é que foram os 50 anos, mas sobretudo vai projetar para o futuro. Portanto, quem tiver agenda e conseguir estar nesta sessão com o professor Rui Ramos, eu recomendo vivamente. E pronto, e continuaremos nesta semana. Muito obrigado a todos e continuação de bom trabalho, está bem? Obrigado. Boa tarde. Um abraço, Jaime. Muito obrigado.